não pode premiar um camarada que começa a luta sentado, porque não tem significado. Isso não tem significado. É inexplicável. Mas vamos lá. Na verdade, eu vou até puxar uma outra pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer outra que eu tinha aqui também, que tem um pouco relação com isso que a gente está falando aqui, que é o seguinte. É, Na minha visão, olhando hoje para o jiu-jitsu, eu acredito que o jiu-jitsu está ficando cada vez mais especializado, né? Você olha até hoje, de certa maneira, alguns atletas são até mais especializados, por exemplo, em lutar jiu-jitsu sem kimono, outros com kimono. E um dos símbolos do jiu-jitsu, com o tempo, acabou se tornando a guarda, né? O trabalho de guarda. Uhum. E quando a gente olha para o jiu-jitsu lá no passado, querendo ou não, o praticante, o lutador de jiu-jitsu, ele tinha que dominar as técnicas de uma maneira que elas fossem eficazes, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente, na minha visão, né? Então você tinha que ter aquele domínio tanto para uma situação vamos dizer, colocando aqui como uma competição esportiva, ou se tivesse que fazer uma luta entre estilos, né, que isso também se fazia bastante naquela época, uma luta de vale tudo, uma luta sem kimono, né? Olhando para a guarda como esse símbolo do jiu-jitsu, eu queria perguntar para o grande mestre Fábio Bering como ele vê que é a diferença do trabalho de guarda antigamente e hoje, como é que ele vê essa transformação do jiu-jitsu, mais especificamente na guarda, que eu vejo que se tornou, de certa maneira, o símbolo do praticante do jiu-jitsu. Né? Assim como o mestre falou, né? Sentar para fazer a guarda, esse tipo de coisa que a gente vê bastante hoje. Veja bem, tem um fator aí que é impressionante. No caso da academia, na academia dos anos 50, a gente, quando fazia o rola, né, brincadeira, era sempre um dentro da guarda, normalmente era quase sempre um dentro da guarda. Por que isso? Porque vencer aquela barreira que seria a guarda é mais do que uma vitória. Por quê? Porque estava superando uma das questões mais complexas que foi desenvolvido dentro do sistema Gracie, que era a excelente guarda. Todos tinham guarda muito boa. Naquela época, todos tinham uma guarda muito poderosa. Então, quando eu entrava na guarda de alguém para começar uma brincadeira, uma bola, eu estava sendo posto à prova, eu estava sendo testado, e estava me testando para saber da minha capacidade de superar aquela barreira. Esse é um aspecto. Quer dizer, do processo daquela época para hoje, o que se faz hoje em dia é o seguinte: não é uma posição de guarda. Por exemplo, eu vou questionar uma questão aqui que eu levanto sempre em todos os cursos e seminários que eu dou. A guarda fechada, o que ela traz como símbolo? É você trancar, você prender a pessoa dentro das suas pernas. Muito bem, esse é um aspecto. Quando você está se tratando de uma luta de vale tudo, MMA, ou o que seja, se você trancar a pessoa dentro das suas pernas, você está chamando ele para te bater com mais violência. Se você tiver que evoluir, isto é, transformar aquela guarda em alguma coisa objetiva, você tem que atacar. Quando você ataca, você não vai atacar de guarda fechada. Se você tiver que dar uma chave de braço, você tem que abrir a guarda. Se você tiver que raspar, você tem que abrir a guarda. Enfim, tudo que você terá que fazer, você terá que abrir a guarda. A minha grande pergunta é o seguinte: por que se fecha a guarda? Bom, eu, nas minhas aulas, eu ensino exatamente isso. Como você, de guarda aberta, é mais poderoso que com a guarda fechada. E sofre menos os riscos. Então, o processo de regressão que houve daquela época para hoje, aquela época era um teste para que você soubesse vencer a grande barreira que era a guarda de pessoas que tinham guardas maravilhosas. Bom, hoje em dia, ela é feita no sentido seguinte: eu vou fazer um faz de conta aqui qualquer, finge que vou fazer isso, vou atacar o pescoço, atacar o braço, de repente leva uma vantagem e ganha uma luta. Então, ela passou a ter uma certa deformação. E você puxar para a guarda significa assim, que poder tem a sua guarda de proteção a você como pessoa no cotidiano, sabe? Esse é um aspecto seríssimo. Então, eu não puxaria ninguém para a minha guarda. Se alguém me puxasse para a guarda, então eu saberia como me conduzir para superar aquela barreira. Agora, se você está numa luta, mais uma vez, uma luta de MMA ou de vale tudo, fechar a guarda é suicídio. É você tomar pancada impiedosamente. Então, o que houve, no processo que houve, no meu ponto de vista, é um processo de deformação
da instituição guarda, que foi criada no sentido de proteção na autodefesa e proteção na autodefesa no solo e uma barreira a ser vencida no segmento esportivo. Sensacional, mestre. Essa tem outra